Então, nós vamos falar hoje então sobre educação financeira, como conquistar, né? Ou seja, como nós podemos nos educar financeiramente. Então, esse é o programa, né? Começo falando um pouco sobre educação financeira, depois nós vamos passar pelo ciclo da vida financeira, vamos falar um pouquinho nas empresas, como é importante a educação financeira nas empresas, como planejar as finanças, tanto pessoais quanto empresariais. Vamos falar um pouquinho sobre investimento. E, ao final, como a gente conquista a independência financeira. Eu sempre gosto de dizer, né, que aqui nós não vamos estar discutindo como ficar ricos, porque se eu soubesse como ficar rica, né, talvez eu fosse rica hoje. E aí não trabalhasse, eu estava conversando com uma amiga minha que está aqui, eu disse para ela, meu dia hoje começou, eram 7 horas da manhã. Então, já fiz muitas coisas no dia de hoje. Mas como conquistar essa independência, né? E melhor, né? Eu sempre digo, quando nós conseguimos ser educadamente, financeiramente falando, nós temos uma vida mais tranquila. Nós podemos dormir tranquilamente à noite. E isso é muito importante. Vou falar um pouquinho, então. Sou professora universitária também, tá? E o que a faculdade nos ensina? A escola, a gente poderia dizer aqui, ela nos ensina, né? Ela nos ensina direito, engenharia, química, física, economia, contabilidade. Não botei contabilidade aqui de propósito, tá? Porque nós aqui somos contadores. Nos ensina educação física, também não está aqui. Ou seja, nos ensina várias disciplinas. Mas aí vem uma pergunta para nós. Quem nos ensina educação financeira? Eu sei que tem aí um projeto que a educação financeira ela vai se tornar obrigatória para a base, lá na base e no ensino médio. Mas olhando para a plateia, se nós formos refletir, eu não me lembro. Como eu disse para vocês, eu estudei contabilidade, eu estudei economia. Mas eu não me lembro de ter estudado, de ter uma disciplina chamada educação financeira. Eu fui preparada, ao longo dos anos, para administrar empresas. Mas eu não tive uma disciplina. Alguém teve uma disciplina aqui de educação financeira? No seu curso? E aí? Quem é que nos ensina educação financeira? Às vezes os nossos pais, né? Quando os nossos pais, eles têm essa educação, eles passam para nós. Mas e quando os nossos pais não têm? O que acontece? O que a gente faz ao longo da vida? Então fica essa pergunta para nós. Quem nos ensina a educação financeira? Resposta, vamos ver se a gente chega nela até o final dessa palestra. Então agora eu quero entrar um pouquinho no ciclo de vida financeira. Tá. O que é um ciclo de vida financeira? É como nós vamos nos comportar financeiramente ao longo das nossas vidas. Porque cada fase, cada etapa da nossa vida, nós deveríamos de estar numa situação com relação à nossa vida financeira. Então nós temos aqui o primeiro ciclo. Ele começaria no nosso nascimento e iria até os 20 anos. Esse ciclo aqui, esse mapa que eu tenho aqui, ele é um pouco ultrapassado. Ele é de 2001. Talvez precise refazê-lo, porque mudou um pouco, né? Hoje os jovens, eles estão fazendo estágio até 40 anos, 25, 30 anos, então pode ser que talvez a gente tenha que atualizar. Mas eu vou usar esse gráfico aqui mesmo. Então, o que acontece conosco, né? O que aconteceria, o que deveria de acontecer conosco com relação à vida financeira? Do momento que nós nascemos até os 20 anos, 20 e poucos anos, é um momento de quê? De nós aprendermos.
Se nós olharmos para nossas histórias, era nessa época que nós estávamos concluindo o ensino médio, terminando a faculdade, né? Eu me formei com 24 para 25 anos. Então, essa época aqui é a época, com relação ao ciclo financeiro, de ganhar experiência. Estou começando a trabalhar. Nesse momento, eu sou estagiária, eu tenho um salário baixo, eu ainda moro com meus pais, os meus pais pagam a maioria das minhas contas. Eu ainda não estou aqui nessa faixa, efetivamente, me preocupando com o recurso financeiro, porque eu ainda não estou pensando, normalmente, claro, né, pessoal, que aqui eu estou falando da maioria. Isso pode ser tem outras pessoas que casaram com 17, 18 anos, já estavam pensando em casa, mas o normal aqui é que nessa fase eu esteja estudando, iniciando a vida profissional, ou seja, ganhando experiência. Nessa fase aqui da minha vida, eu não tenho como exigir salários altos. Por quê? Porque eu ainda não tenho experiência. Eu estou começando a vida. É a fase do início das nossas vidas. Bom, o tempo passa rápido. Daqui a pouco mais, eu estou ali na fase, chegando aos 30, 40 anos, hoje, né, na vida atual. Que fase é essa? Então, eu tive a primeira fase, que é o aprender. Agora eu vou para a segunda fase, que é a fase, que deveria de ser a nossa fase, de acumular riquezas. É nessa faixa etária, lá no final dos 20 anos, início dos 30, 20 e poucos anos, que a gente começa a pensar em casar, em constituir família. Quando a gente pensa em casar, em constituir família, logo vem aquela preocupação. Patrimônio. Conhece aquele ditado que diz que quem casa quer casa? Eu tenho que. É a época, então, que eu vou constituir patrimônio, família. É a época que eu começo a correr riscos. Porque investir é uma fase também de investimento, e nós aqui todos sabemos, né, que ao fazer investimentos, nós estamos aqui assumindo riscos. Isso aqui seria a fase do ciclo das nossas vidas financeiras perfeito. Né? Aprendi, tenho experiência, fui para o mercado de trabalho, acumulei riqueza, constituí família. A família é uma grande riqueza nossa, né? Até hoje, se eu não me engano, hoje dizem que estão comemorando o Dia da Família. Hoje é o Dia da Família. Então, é nessa fase, dos 20, dos 30, 40, dos 20 e poucos anos até os 60 anos. Então, essa é a minha fase de acumular riqueza, conforme o ciclo de vida financeiro. Mas eu tenho uma terceira fase, que é a fase do aproveitar a vida, né? Essa fase deveria de começar aos 60, 80 e vários, né? Ou seja, eu já aprendi, eu já acumulei riquezas, agora eu posso aproveitar a vida. Posso viajar, não preciso mais me preocupar com o trabalho, nada disso, já estou aposentado, agora temos uma nova lei aí da Previdência para ser votada. Talvez tenhamos que ir um pouco adiante disso, né? Mas, aqui seria um ciclo de vida financeira perfeito. Provavelmente uma pessoa que consegue seguir esse ciclo, ela foi uma pessoa educada financeiramente ao longo da sua vida. Mas será que essa é a realidade? Será que essa é a nossa realidade? Vamos ver? Nós temos aqui 62 milhões de brasileiros hoje com seus CPFs registrados nos órgãos, né, o SPC lá, órgãos de proteção ao crédito. Ou seja, cerca de 40% da população brasileira.
Será que a gente está conseguindo seguir aquele ciclo da vida financeira? Maior de 18 anos, né? Ou seja, as pessoas maiores de 18 anos hoje têm ao menos uma dívida em atraso. Será que a gente aqui tem alguma dívida em atraso? Vamos analisar então um pouquinho aqui a inadimplência no Brasil por faixa etária. Essa informação aqui é recente, tá? É a última informação que saiu. É agora de fevereiro de 2019. Então, pessoas de 18 a 24 anos hoje, nós temos 17% dessas pessoas endividadas. De 25 a 20, olha só, de 25 a 29, sobe para 44%. Por que sobe tanto? Não, analisando aqui, vocês comecem a pensar no ciclo que a gente viu há pouco tempo. Quando eu chego nos 30 aos 39 anos, olha o que acontece. É o ápice do endividamento. Aqui na fase do aproveitar a vida, né? O que acontece? Eu tenho 33% da população aí nessa faixa etária endividada. Então, através desse gráfico, nós podemos verificar que nós estamos tendo dificuldade de seguir o nosso ciclo da vida financeira. Nós já começamos a nos endividar numa fase que nós éramos para estar aprendendo. E seguimos ao longo da vida se endividando. Mas é claro, né, que nós precisamos analisar nesse sentido a situação econômica do nosso país. Nós estamos vivendo um momento, como eu disse para vocês, essa informação ela é super atual. Mas isso aqui tem todo um reflexo de nós termos 13,4 milhões de pessoas desempregadas. Por quê? Porque se eu posso ser a pessoa mais honesta do mundo, eu posso ter, ao longo da minha vida, sempre controlado as minhas despesas, mas se eu ficar desempregado, se eu vivo do meu salário, o que acontece? Não tenho como pagar a conta. Se o dinheiro não entra, nós não pagamos as contas. Então, aqui a gente tem que levar isso em consideração. Porque aqui tem esse impacto. E também em relação às questões, né, de previsão de crescimento econômico para o Brasil. Nós estamos num momento complicado da nossa economia. E isso afeta o quê? Isso afeta diretamente o nosso bolso. E se afeta o nosso bolso, o que acontece? Cresce o nível de inadimplência. Mas o que é preocupante aqui, né, quando a gente analisa isso? É que as pessoas estão chegando na fase da vida do aproveitamento, que era para nós estarmos tranquilos, descansados. Talvez não pudéssemos não viajar, porque nem todo mundo gosta de viajar. Mas não era mais para nós estarmos preocupados com contas. Né? Não era mais para nós estarmos, muitas vezes, que é o que acontece hoje, dependendo dos nossos filhos. Se é que nós temos filhos, né? Então, o brasileiro, ele não está conseguindo seguir esse fluxo. Por que também, né? Muito em função da nossa falta de educação financeira. Quando é que a gente se preocupa? Quando é que a gente começa a se preocupar com o nosso futuro? Porque o que acontece quando a gente chega aqui nessa fase, né, dos 65, 84 anos? A gente não tem mais a mesma energia. A gente dá para trabalhar? Dá, eu acredito que dá. Eu acredito que a gente pode trabalhar até o último dia de vida, se a gente assim quiser. Se a gente assim achar importante. Mas o que não dá mais? Para nós dependermos da nossa força física nessa idade. Né? Nós podemos, sim, depender da nossa capacidade intelectual e outras coisas. Mas depender somente da nossa força física aqui é problemático. E se nós chegamos endividados, é mais problemático ainda. Uma coisa que eu observo com relação a esse endividamento, ele tem muito a ver com essa questão do crédito consignado para os aposentados.
os aposentados, hoje, automaticamente, eles fazem esses créditos consignados, eles acabam se perdendo nessa questão, nesse controle, e aí eles acabam se tornando inadimplentes. Porque, às vezes, eu não entendo muito bem isso, até é uma questão que eu preciso até pesquisar, porque a gente sabe que a gente só pode comprometer 30%, né, da nossa renda com débitos diretos descontados diretamente do salário. E analisando já alguns casos, eu percebo que, às vezes, o comprometimento ele é maior, porque aí tu faz um crédito consignado num banco, aí tu vai porque tu recebe num banco, depois tu recebe no outro, e aí quando tu vê, tu já tem aí mais de 60% do teu salário comprometido. Eu fui fazer o imposto de renda esses dias de um cliente, agora, na declaração, o que eu ouvi? A pessoa é aposentada e é pensionista, então ela tem 2 rendimentos. Um ela recebe no Banrisul e o outro ela recebe no Banco do Brasil. E ela tem empréstimo consignado nos 2. Mais ou menos a renda dela somada dos 2 dá R$7.000. Ela está recebendo líquido, mais ou menos, uns R$2.800. Só que ela vai pagar imposto de renda sobre os R$7.000. Então, essa é muito a questão da origem, né, desse aumento ali do endividamento nessa faixa etária dos 65 a 84 anos. Quando os pais também não fazem empréstimo para os filhos que já estão endividados e não tem mais crédito, né? Aí o pai, mãe, como sempre, nunca nos abandonam, vão lá e nos salvam. E aí, pessoal, o que acontece com uma pessoa, né, endividada que gasta mais do que pode pagar? O que acontece? Sempre gosto de falar porque com conhecimento de causa. Eu já fui endividada. Já tive dívidas. Já fui. Por quê? Precisava pagar os meus estudos, né? Estudei na PUC. Não fiz URGS, né? Fiz PUC. E era caro pagar a PUC. E aí, ganhava pouco e tinha que pagar a universidade. O que acontecia comigo? Eu passava um semestre e não pagava a PUC. Chegava no final do semestre, eu tinha que pagar a faculdade. Eu tinha que fazer a matrícula. O que eu fazia? Ia lá no financeiro, negociava e dava um monte de cheque, que eu cobria no próximo semestre. Terminava o semestre, lá estava eu novamente endividada. Até que eu consegui um crédito educativo. Melhorou um pouco a minha vida. Mas aí eu me formei. O que aconteceu quando eu me formei? Eu tinha uma dívida de R$50.000 para pagar. E um salário, como eu disse para vocês, estava ainda na faixa do aprendizado, o salário era desse tamanho. O que acontecia comigo? Por isso que eu posso falar sobre isso aqui. Eu não dormia. Como é que eu posso, com 25 anos, dever 50 mil? E eu acho, não me lembro direito, mas acho que eu ganhava uns 1.800 na época. Quando eu devia R$50.000. E pior, era um amigo meu amigo, João Antônio. Até hoje, que era o meu fiador. Além de eu dever, o meu amigo ainda estava comprometido comigo. E era bem legal, porque meu amigo ele era solteiro ainda naquela época, e ele estava noivo. De vez em quando a noiva dele me ligava, ó, nós recebemos uma cartinha aqui que tu não pagou a conta. Apavorada, né? Porque ela ia casar com o cara, e aí o cara deu crédito, porque o meu tio não me deu. Meu tio não quis ser meu fiador, mas o meu amigo foi lá e eu tinha um compromisso. Eu precisava honrar. Aí sabe como é que eu fiz para pagar essa conta? Eu reparcelei muitas vezes. E aí, reparcelando muitas vezes, o que aconteceu comigo? Pagava juros sobre juros. Aí eu ficava cada vez mais endividada. Quando eu recebi o contra-cheque no final do mês, era uma choradeira. Chorava, né? Porque eu olhava aquele valor e sabia que ele não ia pagar as minhas contas. E foi assim. Mas o meu objetivo era pagar. Mas só que o que tinha acontecido comigo? Eu tinha aprendido, não tinha? Eu tinha conhecimento. Porque, na verdade, essa dívida era uma dívida, não era uma dívida, era um investimento. Educação não é dívida.
Eu não gerei essa dívida comprando sapatos, comprando bolsa. Eu gerei essa dívida para me formar, para ser a pessoa, para ser a profissional que eu sou hoje. Mas mesmo assim, eu não dormia de noite. Porque eu gastava mais do que eu podia pagar. Quando eu entrei na PUC, eu pagava 380, era o valor da minha mensalidade. Porque eu sempre fiz todas as cadeiras, eu tinha todas as aulas. Quando eu me formei, já era mais de R$1.000. Subiu demais, e o meu salário não acompanhou esse crescimento. Então, mas é que eu estou contando para vocês uma coisa pessoal minha, que eu dou como exemplo, por isso que eu posso falar por educação financeira, e foi por isso que eu escolhi esse tema para estudar. Por quê? Porque isso aqui, gente, tá endividado, é a coisa mais horrível do mundo. A gente não dorme. E mais do que isso, né? Se a gente é casado, dá problemas sérios. Ocorrem as separações. A gente pode perder patrimônio. Se a gente tem um patrimônio e está devendo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vender o patrimônio para poder honrar a dívida. E isso é péssimo. Outra coisa que acontece, a nossa saúde física, ela é afetada, a nossa saúde mental é afetada, o desespero toma conta. Se alguém aqui nunca teve endividado, saiba que esses são os sintomas do endividamento. É como eu disse para vocês, quando eu recebi meu contra-cheque, eu ficava apavorada. Mas eu sempre prometia para mim mesma, um dia, o meu contra-cheque vai vir, eu vou pagar as minhas contas e ainda vai sobrar dinheiro no final. Eu trabalhei para isso. Porque aqui tem muito uma questão, né, que eu sempre digo, que às vezes as pessoas não concordam. Não importa quanto a gente ganha. Não importa. Importa como nós gastamos o nosso valor. Eu conheço pessoas que elas ganham R$30.000 por mês. R$30.000 é um bom salário, não é? E essas pessoas estão no cheque especial. Tive uma colega de trabalho que eu ficava enlouquecida com ela. Foi antes de eu entrar na faculdade. Eu estava no ensino médio, eu trabalhava, era estagiária. E a minha colega também, ela também era estagiária. Ela ganhava a mesma coisa que eu. E ela conseguia, com esse dinheiro que nós ganhávamos, ela conseguia ajudar a mãe dela em casa e ela sempre tinha dinheiro. Enquanto eu nunca tinha dinheiro. Às vezes não tinha nem para comer pastelino lá na faculdade, faltava. Mas essa pessoa, ela sempre tinha dinheiro. Por quê? Porque ela pegava o dinheiro dela e ela dividia. Isso aqui é para isso, isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. E ela gastava só até ali. Ela não passava daquela linha lá. Ela mesma estabeleceu uma linha para ela de dívidas e ela não passava. E o que a gente faz, né? Deixa eu ver se tem muitas meninas aqui. Tem algumas, né, meninas? Peço licença para vocês, para os homens, e vou me dirigir às meninas. Nós gostamos de comprar, não é verdade, meninas? Tanto é que o marketing, ele é todo feito para nós. Para nos levar ao consumo. E a gente vai lá e compra. Feliz da vida. Vocês gostam de sapato, meninas? É difícil uma mulher que não gosta de sapato, né? Não gosta de uma bolsa. Quer ver uma mulher ficar feliz é comprar um sapato e uma bolsa. Nada deixa. Sabe vocês quando compram um carro, os homens? Celular também é outra coisa que os homens gostam de consumir. Mulher gosta de consumir sapato. Às vezes uma mulher não fica tão feliz quando ela compra um carro quando ela fica quando ela compra aquele sapato que ela está namorando há muito tempo. A gente vai lá e compra, né? E compra. Como é bom comprar, né? Ai, comprar é maravilhoso. Mas depois o que acontece? A gente fica assim quando vem a fatura do cartão de crédito. Né? Não é assim que a gente fica quando compra demais no cartão de crédito? É exatamente assim. Apavorado. Porque comprar é bom, gente. Comprar todo mundo gosta. Todo mundo quer adquirir na vida. Faz parte de nós. Nós vivemos no mundo capitalista. Nós vivemos no mundo consumista. Nós queremos comprar. E é importante para a economia também que a gente compre, né? Nós precisamos mover a economia. Precisamos que a economia se aqueça, até para gerar emprego. Mas e aí? O que acontece?
O que nós não podemos... O que é não ser educado financeiramente? É gastar mais do que a gente ganha. Você quer ver uma coisa que a gente faz? Se alguém aqui te dizer, não, eu não faço isso, parabéns. Você tem educação financeira. Você quer ver uma coisa que a gente faz? Que todo mundo faz, a grande maioria, pelo menos. É assim, ó. A gente trabalha, né? 30 dias, né, com repouso remunerado e tal. São 30 dias de trabalho. O que a gente faz quando a gente recebe? Todo mundo aqui faz isso, quase todos nós. Pagamos todo mundo, não é isso? Todo mundo recebe. Se chegar no final do mês eu pagar todo mundo, estou feliz, não é isso mesmo? Todo mundo recebeu. E aí não sobrou nada para mim. Eu não recebi nada. Eu não me pago. Gente, e quem é que trabalhou o mês inteiro? Quem é que acordou às 7 da manhã e foi dormir meia-noite, 1h da manhã? Que é meu caso, estou pegando meu exemplo aqui. Quem é? Gente, primeira pessoa que deve receber o salário de vocês, salário, sei lá, pro labore, se vocês forem donos das empresas de vocês, são vocês mesmos. Quer ver uma coisa também que a gente faz? Dia que sobrar dinheiro, eu vou fazer tal coisa. O dia que sobrar dinheiro, eu vou fazer aquela pós-graduação. Porque se eu fizer aquela pós-graduação, eu vou poder ganhar mais. Só que passa o tempo e eu nunca faço aquela pós-graduação. Por quê? Porque não sobrou dinheiro. Ou eu vou lá e faço a pós-graduação e me endivido. Não é isso? É isso que a gente faz. O dia que sobrar dinheiro, eu vou viajar. Às vezes a gente faz isso também o dia que eu me aposentar, né? Só que eu digo para vocês, dinheiro não sobra. Eu afirmo para vocês que dinheiro não sobra. Eu faço sobrar o dinheiro. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tudo que eu falei até agora, eu acho que serve para todos nós, como pessoa física. A forma como nós gerimos as nossas finanças pessoais. Só que além de gerir as nossas finanças pessoais, até porque nós somos todos contadores aqui, nós também gerimos as empresas dos outros, não é isso? Nós gerimos o capital, que eu gosto de dizer o capital alheio, né? Capital de terceiro. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Como eu posso ser um bom gestor financeiro de uma empresa se eu não consigo gerir as minhas próprias finanças? Sempre digo, né? Se eu for contratar um gestor financeiro lá para a minha empresa, sou empregada, quando eu vou contratar alguém para trabalhar na área financeira lá da empresa, eu quero sim saber como é que está o CPF dessa pessoa. Eu acho importante. Aí você vai dizer assim, tá, mas tu acabaste de falar da questão do desemprego, né? Ok, eu não vou deixar de chamar a pessoa para entrevistar se o currículo dela for muito bom, tá? Se o currículo dela for bom, eu vou querer entrevistá-la, eu vou querer conhecer essa pessoa. Mas eu vou perguntar para ela. Por que o que aconteceu? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua situação financeira? Porque tu vai gerir o meu negócio. Eu vou ter que responder pela essa tua gestão. Então, isso é muito importante. O gestor financeiro tem que saber gerir as suas finanças. Tem que ser educado financeiramente. Por que isso é importante para uma empresa? Por que é importante a educação financeira? Porque aqui a gente não está falando de gestão, né? Embora a gestão faça parte. Nós aqui estamos falando em educação financeira. As empresas não são educadas financeiramente? A gente pode estar pensando assim. São sim, por isso que elas têm lucro, não é isso? Mas e aí? Toda empresa tem lucro? Que bom se fosse, né? Que bom se fosse abrir uma empresa, ok, o lucro está garantido, né? Mas a vida não funciona assim, a vida não é tão simples. Por quê? Primeiramente, que nós somos seres humanos. Nós não somos máquina. Embora, às vezes, as pessoas achem que nós somos, e até nós, às vezes, nos colocamos como máquina. Mas não tem como desligar os botões. Não tem como eu estar endividado e não levar isso para a empresa. E não afetar a empresa.
Porque se eu estou endividado, uma coisa que acontece comigo é, eu estou preocupado. Se eu estou preocupado, o que acontece? Eu estou disperso. Eu vou me dispersar. Ou seja, a minha concentração, ela não vai estar 100% nas minhas atividades, nas minhas tarefas. Ou seja, eu deixo de me preocupar com o meu cliente, eu deixo de me preocupar com a minha empresa. Meu problema é como eu vou solucionar isso. Eu não cumpro o prazo, eu atraso as entregas. Então, problema de educação financeira é problema para todo mundo. Inclusive para as empresas. Isso eu já disse, com outras palavras, mas foi o que eu disse para vocês. Tá? O empresário também precisa controlar suas finanças. Ele também precisa ser educado. Porque se o empresário, vocês querem ver uma situação que eu já vivi na minha vida profissional, porque se o empresário ele não é educado, mesmo que tu como gestor financeiro da empresa seja educado, ele não deixa tu fazer teu trabalho. Ele não permite, porque ele tem a forma dele de pensar, a forma dele de fazer as coisas. Dali na frente eu dou um exemplo para vocês que vai ficar mais claro isso que eu estou querendo dizer. Esse aqui. Ele mistura finanças pessoais com finanças empresariais. O que significa misturar finanças pessoais com finanças empresariais? É misturar os caixas. O caixa da empresa passa a ser o caixa dele, e vice-versa. Ou seja, caixa único. Eu sempre gosto de brincar que a única pessoa que tem direito a ter caixa 2 é um empresário. Por quê? Porque ele tem o caixa da empresa e tem o dele. São 2 caixas. E aqui não, né? Aqui ele não quer ter 2 caixas. Aqui ele quer ter um único caixa. E aqui é obrigatório. Precisa ter 2 caixas. Dinheiro da empresa é dinheiro da empresa. O dinheiro dele é o dinheiro dele. Para isso que existe prolabore e dividendos, não é isso? É para isso que isso existe. Agora, tu ter um caixa único, ou seja, tu pagar as tuas despesas pessoais com o caixa da empresa, porque normalmente é isso que acontece, né? Eu uso o caixa da empresa para pagar meus pessoal. Dificilmente ele usa o recurso próprio dele para pagar da empresa. Porque quando ele começa a fazer isso, é sinal de que tá difícil. As coisas continuam, tá difícil continuar. Mas a gente que dá consultoria aí, né? A gente diz isso para o empresário. Mas ele resiste. Por quê? O que a gente pensa, né? Eu sempre digo assim, olha só, uma empresa é uma pessoa. Jurídica, mas é uma pessoa. Ou seja, uma pessoa, ela é distinta de outra pessoa. Nós aqui somos várias pessoas. A mesma coisa é uma empresa. Tu não pode fazer da empresa como se ela fosse tu, né? Como a empresa vai saber se está dando lucro? Como é que tu vai saber se tu está dando lucro se tu está pagando as tuas contas, o colégio do teu filho, tu está pagando a tua conta de luz? Ou seja, como é que tu vai saber qual é o resultado da tua empresa? Vale a pena continuar com esse negócio? Que muitos fazem, né? Ah, vale, está sobrando dinheiro, eu estou pagando as contas de casa, então vale. Mas quanto vale isso? Né? Quanto vale essa questão? O que começa a acontecer? Começa a faltar dinheiro para tudo. Inclusive, por quê? Como é que uma empresa sobrevive? Do seu resultado, do seu lucro. O que a gente deve fazer com o lucro de uma empresa? Uma parte, ok, se tiver condições financeiras, né? Porque uma coisa é resultado, outra coisa é caixa. Se tu tiver caixa, ok que tu retire uma parte. Afinal de contas, tu está investindo, tu está correndo risco, É aquela coisa que eu disse para vocês, né, antes. É nós que precisamos ser remunerados pelo nosso trabalho. Mas a empresa precisa de investimento. A empresa só vai ter continuidade se nós investirmos. E hoje, no mercado atual, é mais do que investimento. Uma empresa ela precisa crescer, senão ela é esmagada pela concorrência. Então, misturar os recursos, eu sempre digo isso para os empresários, para os pequenos especialmente, né?
vai dar um tiro no pé. Teu negócio não vai para frente. Empresário rico, empresa pobre. Eu vou contar um caso para vocês, né, de uma consultoria que eu fiz. Se eu não disser o nome, não tem problema, a gente mantém a ética. O empresário misturava os caixas e estava totalmente endividado. Muito refis, não conseguia pagar os impostos. Nós fizemos todo um planejamento financeiro. Combinamos, né, como nós pagaríamos, enfrentaríamos devendo para fornecedores, como nós conseguiríamos fazer essa recuperação. Sentei com o financeiro deles, o financeiro adorou o planejamento, fizemos juntos o planejamento. Segui minha vida, eles também, eu ia uma vez por mês lá para a gente conversar, para ver como é que as coisas estavam, se as coisas estavam andando conforme nós havíamos planejado. E aí, daqui a um mês passou, tudo aconteceu conforme planejado, no outro mês o financeiro me ligou, olha só, o senhor aqui e tal, não vai pagar tal conta. Ele disse que não é para pagar isso aqui que nós tínhamos colocado no planejamento. Ou seja, ele deixou de seguir o planejamento e fez mais. Aí eu fui lá um dia, na minha última consultoria com eles, na verdade, depois eu desisti. Aí eu estava sem carro, ele me deu uma carona até o centro. Ele tinha antes, quando eu comecei a consultoria, ele tinha um Palio, né? Quando ele me deu a carona até o centro, ele estava com uma caminhonete Jeep. E comprou? Com que dinheiro? Qual era o CNPJ, qual era o CPF, CNPJ que ele comprou? Com o CNPJ da empresa. Aí ele ainda teve a coragem de me dizer que ele fez uma excelente negociação. Que ele deu o carro dele, pegou essa caminhonete que era melhor, aumentou um pouquinho a dívida. Só um pouquinho. Sendo que ele já estava totalmente endividado. A pergunta fica para nós se eu já estou endividado, eu tenho que aumentar a dívida ou eu continuo com o Palio? Aí vocês depois respondam para vocês mesmos essa pergunta. Está faltando dinheiro para tudo, eu vou lá e vou trocar de carro porque eu vou aumentar só um pouquinho a minha dívida. Vou voltar um pouquinho aqui, que eu ainda vou ter que voltar um pouquinho aqui, peço desculpa para vocês, porque aqui eu preciso falar uma coisa importante que eu não falei. Vocês sabem o que é mais prejudicial para uma empresa quando ela tem um funcionário endividado? Vocês sabem como é que muitas vezes um funcionário, um colaborador, ele resolve a questão financeira dele, da dívida dele? Eles querem fazer um acordo com vocês, se vocês são empresários. Eles querem que vocês o demitam. E às vezes é um profissional excelente, que vocês não querem perder. E nós, como empresários, não queremos perder. Mas nós vamos precisar demitir essa pessoa porque ela precisa pegar o fundo de garantia. Para fazer o quê? Para saldar as dívidas. Oi? Que não vai durar. E aí, como eu sempre digo, vai piorar ainda a situação dele, né? Porque ele vai perder o emprego. Aí, se ele perde o emprego, foi como nós já falamos antes. Ele não... Ou seja, pessoal, falta de educação financeira afeta todos. Afeta a pessoa física e afeta a pessoa jurídica. Todos nós somos afetados. Família, né? Famílias se desfazem. Então, isso é muito importante. Então... Já falei em todos os problemas, né, da educação financeira, mas agora vamos resolver, né? Tem solução para isso? Claro que tem. Na vida tudo tem solução. Não tem nada na vida que a gente não possa solucionar, desde que nós estejamos dispostos. Ponto de partida, então, pessoal. São dois: conhecimento e atitudes. Conhecimentos e as nossas atitudes. Aí vocês não podem pensar, mas peraí, como que com atitude eu vou resolver um problema financeiro? Com conhecimento a gente até sabe que pode, né? Quem tem um bom currículo, está desempregado hoje, amanhã pode conseguir um emprego de 20 mil, 30 mil reais. Pode ou não pode? Pode passar no concurso público? Ou seja, quem tem conhecimento pode mudar a sua situação econômica, financeira, a qualquer momento. Certo? Mas e as atitudes? As atitudes também são muito importantes. E como a gente aqui está falando em educação financeira, uma das nossas atitudes mais importantes é disciplina com relação. Para a gente ser educado financeiramente, nós temos que ter disciplina. Disciplina com o quê?
com o nosso posicionamento, a forma como eu gasto. Como eu disse para vocês que mais importante de quanto eu ganho é quanto eu gasto. Posso fazer uma pergunta? Uma pesquisa rápida? Quem de vocês faz lista para ir no supermercado? Levanta a mão, por favor. 5 pessoas, 6, Fernando. 6 pessoas fazem lista. Para quem faz a lista, mais uma última pergunta. Quando vocês vão no supermercado com a lista de vocês, vocês ficam só na lista ou vocês compram algo além da lista? Quem fica só na lista, levanta a mão para mim, por favor. Cadê as mãos levantadas? Como assim? Ninguém levantou a mão. Pessoal. Ah, quem vai, olha só. Eu vou dizer que quem vai a mais de um supermercado tem educação financeira, provavelmente. Porque se está indo a mais de um, é que provavelmente está buscando o melhor preço, não é isso? E quando eu busco o menor preço, o que acontece? Eu estou economizando. Depois a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas é isso aí. Gente, o que mais sobe é a comida. E é algo que nós não temos como deixar de consumir. Não tem como não consumir. Mas ir no supermercado sem lista é um risco enorme. Até porque o supermercado está todo preparado para nós. Ah, enfim. Ah, com a esposa, provavelmente, né? Ou o filho, então, aí fica muito complicado, né? Mas é isso, pessoal. Uma atitude aqui, já que a gente está falando nisso, né? É disciplina. E outra coisa, olha, você tem que pensar o seguinte, eu tive o trabalho de fazer a lista, né? Eu tive que abrir armário, eu tive que ir lá na despensa, eu tive que dar trabalho fazer lista, não dá? Ah, exato, faltou a nota, exatamente. Ou seja, o que acontece então? Então, se tu teve o trabalho de fazer a lista, gente, usa a lista. Não foge da tua lista. Porque qualquer coisa que tu fugir da tua lista, o que acontece? O que tu está fazendo? Tu está estourando teu orçamento. E outra coisa, provavelmente, nós vamos estar comprando supérfluo. Nós vamos estar comprando algo que não está nos fazendo falta. Porque se não está na lista, é porque não faz falta. Se eu fiz bem feita a minha lista, é isso que acontece. Não está na lista. E vocês sabem, né? Que uma das questões aqui, e falando de atitudes, é o quê? Nós nos deixamos levar muito pelo supérfluo, pelo consumo. Porque a nossa sociedade, como eu disse antes, ela é muito voltada para isso. Tem toda uma questão social, tem toda uma questão de posicionamento dentro de uma sociedade. É que nem carro, né? O meu carro às vezes está muito bem. Eu fiquei 7 anos com o carro. Estava ótimo meu carro, estava super bom. Por que eu ia trocar? Não me dava manutenção. Estava ótimo. Fiquei 7 anos. Quando ele começou a querer dar manutenção, troquei. Mas me serviu durante 7 anos aquele carro. Por que eu tenho que trocar de carro a cada 3 anos? Hã? Cada 5? Porque, ó, eu te falei, o meu foi até o 7º. E estava ótimo. Só não vou dizer o carro aqui para não fazer propaganda, porque não é o local. Mas é isso, sabe? Mas o que acontece, né? A gente se deixa levar pelo consumo. Vai lá e compra o carro, se endivida. Né? Às vezes a gente está lá com o carrão, né? Aí tu abre o porta-luva. Só que agora não tem mais carnê, né? Se a gente vivesse no mesmo carnê, ia ter lá um carnê cheio de prestações para gente pagar. E o supermercado é um grande vilão. É um grande vilão do nosso orçamento. Então nós precisamos, façam lista. Vamos fazer lista para comprar. E se fizermos lista, vamos ficar na lista. A não ser, claro, né? Cheguei no supermercado, esqueci de colocar, sei lá, feijão. Não, aí tu não vai ficar sem feijão. Feijão é básico, né? Faz parte da nossa alimentação. Então a gente vai colocar o feijão ali. Mas no mais, prudência também, né? A gente deve pensar no futuro. Nós que somos contadores, né? O princípio da prudência é um dos princípios que nos orientam. Por que não usar esse princípio nas nossas vidas? Né? Por que não usar esse princípio para gerir a nossa situação financeira? Aí, como eu digo aqui para vocês, atitudes são mais importantes do que conhecimentos. Quando eu me posiciono, que eu não, meninas, aí volto para nós, né?
Quando eu me posiciono que eu não preciso me vestir na moda, mas sim eu preciso estar apresentável, eu já economizo um monte de dinheiro, porque todo momento tem um lançamento. Diariamente a gente pode comprar algo novo, porque todos os dias tem. Será que eu preciso consumir dessa forma? Se tem dinheiro sobrando e eu posso, estou bem, ok. Mas é necessário? Agora eu preciso me endividar para isso? Isso nós temos que usar os nossos conhecimentos. Buscando aí ter essas atitudes. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aumentar a receita. Como é que a gente aumenta a receita? Depende da forma. Eu sempre pensei, né, e eu penso, mas isso é algo meu, assim, que é importante ter mais de uma fonte de receita. Eu vejo, ao longo da vida, já ouvi muitas pessoas se queixando do trabalho, não ganho o suficiente, sou explorado. Bom, se eu não ganho o suficiente, eu tenho que buscar um emprego que me remunere conforme eu acredito que eu mereço. Nós, por exemplo, somos contadores, como é que a gente pode aumentar a receita? Posso trabalhar e ter meus clientes. Por isso que é bom ser contador, né? Eu sou muito agradecida à contabilidade. Né? É verdade, a nossa profissão, ela nos dá... Posso ser professora, posso fazer tudo. Posso ser professora, posso trabalhar, posso... Ou seja, posso vender alguma coisa. Então, eu preciso aumentar a receita. Eu preciso fazer algo para aumentar a receita. Mas, às vezes, como eu disse para vocês, não adianta só aumentar a receita. Como eu digo para vocês, tem pessoas que ganham 30, 40 mil e elas vão para o cheque especial, sim. Por quê? Porque elas não reduzem gastos e os custos, seus gastos, né? Custos e despesas. Então, por quê? Se eu aumento a receita e reduzo a despesa, o que acontece? Vai ter lucro. E a gente não pode, né, pessoal, trabalhar o mês inteiro para chegar no final do mês e estar 0 a 0. Se tiver 0 a 0, a gente ainda fica feliz, né? Porque 0 a 0 é o quê? Equilíbrio, né? Estamos em equilíbrio. Não teve lucro, não teve despesa. É equilíbrio. Pô, mas trabalhar 30 dias e ficar em equilíbrio, nós temos que querer mais do que isso. Bom, diariamente, né, nós temos oportunidade para agir. Como é que a gente age? Como gastadores, poupadores ou investidores. Aqui é uma escolha, né? Como eu vou me posicionar. Aqui é uma atitude também, né? De acordo com cada posicionamento meu aqui, pode mudar o meu destino financeiro. Se eu sou um gastador, o que acontece? Vocês viram lá o nosso gráfico do ciclo financeiro. O que nós temos que pensar é no horizonte, né? Eu sempre digo, olhando sempre para frente. Qual é a nossa realidade no Brasil? É envelhecer e ganhar cada vez mais? Aí vocês chegam na aposentadoria. É ganhar mais ou envelhecer e ganhar cada vez menos? Menos, né? Porque quando eu chegar na aposentadoria, meu salário vai diminuir. Dependendo do salário que eu ganho, todos nós aqui, ao nos aposentarmos, provavelmente nosso salário vai ser menor do que nós na ativa. O que acontece se eu for um gastador? Vai piorar a minha situação. Bom, agora se eu fui um poupador ao longo da vida. Bom, se eu ainda fui mais do que um poupador, se eu fui um investidor, isso vai refletir no meu futuro. Ou seja, o posicionamento que eu tiver agora vai dizer como é que eu vou estar lá dentro do meu ciclo de vida financeira. Vai me dizer se ao chegar na terceira idade, se eu vou ter a tão sonhada tranquilidade financeira. É que nem saúde, gente.
Não dá para cuidar da saúde só depois que nós envelhecemos. Nós precisamos cuidar da saúde durante toda a vida. A mesma coisa é a nossa situação financeira. Nós precisamos cuidar da nossa situação financeira durante toda a nossa vida. Para que a gente possa um dia, então, ter essa tranquilidade, né? É como eu digo aqui para vocês, essa é a diferença entre as pessoas. Se elas vão ter essa tranquilidade ou não. Tudo vai depender do que elas fizeram durante a sua vida. O que nós fizermos durante a nossa vida vai dizer como vai ser o nosso futuro. Como é o nosso presente e como será o nosso futuro. Então, por isso que é muito importante ter orçamento. A gente faz aí, quem trabalha na contabilidade, normalmente a gente faz os orçamentos das nossas empresas, né? E o nosso? Pergunta, contadores. Levanta a mão para mim aí quem faz orçamento. O seu, né? Eu quero o seu. O seu orçamento. Orçamento pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, orçamento pessoal. 10 pessoas. Olha, melhorou aqui, né? Melhorou aqui os nossos índices. 10 pessoas aqui fazem seu orçamento. Oi? Exatamente. O quanto isso é importante, né? Orçamento, quem está falando? Perfeito. Orçamentos com provisões futuras. Já que a colega falou ali, provisões futuras, vocês lembram quando eu falei que nós temos que nos pagar quando a gente recebe? Quando a gente ganha, na verdade não é quando a gente recebe, tá? É quando entra qualquer receita no nosso bolso, na nossa conta bancária, seja lá onde essa receita entre. O que a gente precisa fazer? E isso também serve para o nosso orçamento pessoal. Nós temos que ter uma dívida para que a gente possa nos pagar, não é isso? Nós temos que ter uma dívida, a gente paga dívidas. Todo mundo aqui paga dívida. Recebi, paguei dívida, paguei as despesas. Eu também tenho que ser uma dívida, eu também preciso ser uma dívida, eu preciso ser uma despesa. Eu, por exemplo, vou dar meu exemplo para vocês. Eu tenho lá a minha dívida. Para essa dívida eu tenho uma conta. Você sabe como é que eu chamo a minha conta? Está lá. Se vocês tivessem acesso ao meu orçamento, vocês iam abrir lá e vocês iam ver lá. A minha conta da liberdade. Ou seja, todo mês eu defini um percentual, e não é um valor. Tem que ser um percentual das receitas de vocês. Vocês precisam definir um percentual. Sempre digo, começa com 1%, sobe para 2%, 3%, vai chegar a 10%, 30%. Aí cada um de nós aqui conhece seus recursos, sabe como fazer. Mas tem que ser um percentual. Por que tem que ser um percentual, contadores? Porque o dinheiro perde, né, o seu valor ao longo do tempo. Então, nós precisamos ter um percentual do nosso salário. Nós toda a receita que entra, tem um percentual ali que eu defini, que aquele percentual ali vai para a conta da liberdade. Por que eu chamo de conta da liberdade? Vocês sabem por que eu dei esse nome para minha conta? Porque essa conta, eu faço o que eu quiser com ela. Eu viajo, eu adoro viajar. Sou uma viajante, né? Viajo muito. Gosto bastante mesmo de viajar. Então, eu sempre brinco que eu trabalho para viajar. Trabalho bastante. Mas chega as férias, eu quero ter o direito de viajar. Uma outra coisa. Vou trabalhar em algum lugar, não gosto de trabalhar lá. Não quero continuar trabalhando lá. Quero procurar outro emprego. Tem recurso lá que dá para eu ficar X anos. Eu trabalho nessa perspectiva. Quantos anos eu posso ficar desempregada com esse valor que eu tenho? Eu acho isso muito importante. Eu já trabalhei em lugares que eu não gostava de trabalhar. E a coisa pior que existe é a gente ter que trabalhar no lugar onde a gente não gosta. Um lugar que não nos faz bem, isso prejudica a saúde. E nós temos que tomar muito cuidado com a nossa saúde, porque é o nosso maior patrimônio. Sem saúde, nós não somos nada. Eu, com saúde, posso estar endividada, eu vou reverter isso. Agora, sem saúde, não tem o que fazer. Então, eu chamo de conta da liberdade por isso. Para ter a liberdade de poder fazer as minhas escolhas. Aí vocês podem dar o nome que vocês queiram para a conta de vocês, mas criem ela. Criem ela. Vocês vão ver como a vida da gente muda. Então é isso, né, pessoal? Porque não vou falar muito resultado, né? Receita menos despesa. A receita sempre tem que ser maior que a despesa. Por quê? Porque se a minha despesa for maior, o que vai acontecer? Pode ser a conta dos sonhos. Gostei desse nome. Muito bom. Né? Vou aumentar passivo. Se eu quero receita para aumentar o meu ativo, patrimônio.
E aí, que eu já falei antes, né? A gente não pode misturar o caixa pessoal com o caixa da nossa empresa. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre... Fernando, eu não estou controlando a hora aí, tu vai me orientando, tá? Aumente sua receita, né? Nós precisamos ajustar processos. Porque às vezes também nessa questão, nós acabamos gastando mais energias em processos que não vão nos trazer retorno. É que nem um cliente, né? Às vezes você tem... Alguém aqui tem escritório de contabilidade? Pois, né? Às vezes a gente tem aqueles clientes, né? Que a gente gasta um monte, nos incomodam bastante, e a gente gasta um monte de energia, e aquele cliente não nos traz retorno. E quer pagar uma mixaria, né? A gente não pode aceitar contadores. O contador não trabalha por pouco. Até porque o nosso trabalho ele é muito importante, né? A gente não pode aceitar isso. Às vezes, gente, é melhor se livrar daquele cliente, porque tu tem energia de conquistar um cliente melhor para ti, que vai te trazer mais retorno. Tá? Intensificar o relacionamento com os clientes, porque eu estou falando aqui dentro da empresa ainda, né? Prospectar novos clientes é uma forma de nós aumentarmos a nossa receita. Reduzir custos de despesas, negociar com fornecedores. Daqui a pouco mais, as empresas, né? Especialmente quando a gente está começando o negócio, a gente sabe que no início uma empresa dificilmente ela vai dar lucro. Se ela empatar, já está bom, né? Para a gente, quando está começando o negócio. Então, assim, vou atrasar o meu fornecedor, estou com algum problema, chamo o fornecedor para uma conversa. Eu sou daquelas pessoas que eu acredito que com conversa a gente resolve qualquer problema. Com diálogo, qualquer problema pode ser resolvido. Então, vamos negociar com esse fornecedor. Isso aqui, pessoal, isso aqui eu acho, essa dica 5 aqui, para mim, ela é extremamente importante. Retenha os melhores talentos da tua empresa. As pessoas são importantes, são as pessoas que fazem o nosso negócio dar certo ou não. E o que a gente faz, às vezes, na redução de custos? Porque a gente está falando aqui em reduzir gastos, né? Muitas vezes a gente vai lá e demite um talento. Qual é o impacto de nós demitirmos um talento no nosso negócio? Porque eu sei que nós aqui não fazemos isso, né? Afinal, nós somos contadores, né? A gente sabe disso. Talvez aqui eu vou chover no molhado aqui falando isso para vocês. Mas ao longo da minha vida profissional, uma coisa que eu sempre observei, né, que eu não entendia antes de ser contadora, é por que quando a gente fala nas empresas em reduzir custos, nós temos que mandar pessoas embora. Nós temos que demitir pessoas. Sim? E nós, como contadores, sabemos que a realidade é essa. Por quê? Porque normalmente a folha numa empresa, ela tem um percentual muito significativo de representação. Mas de que forma a gente corta essas pessoas? De que forma a gente demite? Eu me lembro, no passado, que as pessoas eram demitidas pelo salário. É pelo salário que nós vamos demitir uma pessoa? Aí a gente pode pensar, quem é leigo, um leigo vai pensar assim, claro que sim, se eu reduzir o salário, eu vou reduzir a despesa. Então, quanto maior for o salário, maior a redução vai ser na minha despesa se eu demitir essa pessoa. Mas é pela redução do salário que a gente tem que demitir uma pessoa? Para a gente poder demitir uma pessoa numa empresa, numa instituição, seja lá onde for, primeiramente eu tenho que analisar o valor agregado dessa pessoa. O quanto esse profissional ele agrega para o meu negócio. Porque daqui a pouco mais, vamos imaginar, o funcionário lá ele ganha 20 mil. Mas o que ele traz de retorno, de ganho para a minha empresa, então eu demito 5, com salários menores, dou uma equilibrada na despesa, mas mantenho esse profissional. Por quê? Porque esse profissional, daqui a pouco mais, ele vai me prospectar novos clientes, por exemplo. Né? Então, para aumentar a receita, a gente tem que tomar muito cuidado, e especialmente com essa retenção aqui dos melhores talentos dentro de uma instituição. O dinheiro aqui, né? Stop, né? Pare, né? O que acontece? Nós precisamos conhecer os nossos gastos. Quem anota os gastos? Levanta a mão para mim. Quem anota o cafezinho? Pouca gente. Quem anota o cafezinho? Ninguém anota o cafezinho. 2 anotam o cafezinho. 2 anotam um cafezinho. No celular. Cuidado. As dívidas têm custos e custo aumentam as dívidas. Foi aquilo que eu falei antes, quando eu dei o exemplo lá do Palio para a caminhonete chip, né? Como é que eu reduzo gastos se eu não conheço meus gastos?
É chato, né? Uma vez eu estava dando uma palestra e aí eu apresentei uma planilha para a pessoa. Olha, aqui tem uma planilha, um modelo de planilha para preencher. E eu falei, temos que preencher inclusive o cafezinho. Porque dependendo de quantos cafezinhos eu tomo por dia, isso tem um impacto no final do mês e um impacto maior ainda ao longo de um ano. Daqui a pouco mais eu tomo 3 cafezinhos por dia. Se eu fizer o cálculo, lá na URGS, lá, por exemplo, eu pago R$ 4,50 o cafezinho. Né? Vou arredondar para 5 aqui, só para fazer o cálculo mais calmo. Vocês imaginem aqui, R$ 5,00 por dia, se eu tomar um cafezinho. Ao longo de uma semana, vezes 30 dias, quanto é que dá isso? Vezes 12. Parece que R$ 5,00 não é nada, não é verdade? Pouquinho R$ 5,00, se a gente for pensar na... Mas ao longo do tempo, isso é bastante dinheiro. Se eu pagar assim todo dia, eu não vou nem sentir, né? Se eu pagar assim todos os dias. Agora, vamos imaginar que fosse R$ 2,50 a metade, 2 cafezinhos, R$ 5,00, sem problemas. Se eu gastar assim, se eu não anotar, eu não vou sentir. Mas agora, gente, isso é uma grande verdade. Quando eu anoto e eu olho a dívida ali, eu vou repensar na minha quantidade de cafezinho. Daqui a pouco eu vou me acordar um pouquinho mais cedo, vou tomar café em casa e não vou mais tomar café lá na URGS, por exemplo. Depois eu digo para vocês como é que eu faço, tá? Então aqui, né, controle seus gastos, como eliminar. Né? Como é que a gente vai controlar? Como é que a gente vai? Fecha a torneira, gente. Não gastem com aquilo que não é necessário. Consumam só o que é necessário. Organize-se, elimine as dívidas de valores significantes. Querem uma receita legal, assim? Roupa. Quem é que tem o cartão da Renner aqui? Levanta a mão para mim. Só 2 colegas. Tô surpresa quando eu pergunto isso. Normalmente um monte de gente levanta a mão aqui, ó. Ah, então tá aparecendo outras pessoas aqui, né? Um cartão só. Eu também só uso um cartão de crédito e é só esse. Esse tem limite. Esse limite, né? O que acontece? Elimine dívida de valores insignificantes. Vai comprar uma roupa? Compra uma calça de cada vez. Não precisa ir lá comprar 3, 5 calças e fazer uma dívida para pagar em 10 vezes. Porque eles dizem que não tem juro, né? Mas o juro já está embutido ali dentro. Nós sabemos disso. Sim, calculado no preço. Está embutido no preço. Aí vem aquela coisa que eu disse agora, que a colega disse que ela faz também. Minimize a diversidade de credores, concentre-se, tenha um só. Eu, por exemplo, tenho um cartão de crédito só, tudo eu compro nesse cartão de crédito. Quando vem a fatura, é só aquela. Eu sei que aquela ali é a minha única dívida e eu controlo dentro daquele limite que eu posso pagar. Obtenha fontes de recursos mais baratas. Ou seja, o que a gente deve financiar? Vou falar um pouquinho nós como pessoas físicas. O certo era só nós financiarmos. É que fazer que nem empresa, né? Quando é que a empresa busca capital? Quando ela vai fazer investimentos. Nós também deveríamos fazer assim. Mas nós, se pudermos, financiamos tudo. E às vezes a gente financia em 10 vezes sem juros. Sem juros? TL, né? Está lá dentro do preço, os juros. Isso aqui é como, né? Como controlar. Agora, como eliminar, né? Primeira coisa, enfrente a situação de cabeça erguida. Olha, estou endividado. O que eu vou fazer para melhorar isso? O que a gente deveria de fazer? Primeiro, olhar aquelas dívidas que têm um maior juro. Então, eu vou começar o pagamento por essas dívidas, que são as dívidas mais onerosas. Seja pontual. Por que ser pontual? Porque eu não pago, vou usar o termo, odeio pagar multa e juros. Quer ver eu ficar brava, eu tenho que pagar. E o mês passado aconteceu, eu esqueci de pagar a Unimed. Quando eu me lembrei, meu Deus. Não está em débito em conta, né? Não está. Até pensei, mas eu não gosto de débito em conta. Isso é uma questão minha, né? Mantenha o controle e a disposição para pagar. O que é manter o controle? Aquilo que eu comentei com vocês antes. Eu fiz um refis lá, eu refinanciei a minha dívida com o INSS. Enquanto eu não pagar essa dívida, eu não devo fazer outra. E outra coisa, eu como empresa,
eu tenho que pagar os impostos que estão vencendo todos os meses em dia. Porque senão, eu já estou pagando um financiamento. Aí se eu começar a atrasar de novo, o que vai acontecer? Vai aumentar esse financiamento. E para quem é empresário sabe, né? Tem que pagar o imposto, senão não vai ter certidões. Se não tiver certidões, muitas vezes não tem negócio. Então, é bem importante. Invista tempo no planejamento. É muito importante o planejamento. Quando é que a gente faz o planejamento? Quando é que vocês fazem o planejamento? Uma vez por ano? Final do ano? Começamos no final do ano fazendo planejamento? Como é que a gente faz aí? Como? Mensal, planejamento mensal. Principalmente, pessoal, estou endividado. Isso aqui é regra. Se eu estou endividado, eu não posso fazer novas dívidas. Fazer novas dívidas não me ajuda. Quando eu estou endividado, eu preciso buscar aumentar a receita, não as despesas. Porque se eu aumento a despesa, isso faz com que eu me torne mais endividado ainda. Eu vou ficar mais deficitário. Isso não me ajuda. Afaste do cheque especial. O cheque especial é um vilão. Que às vezes, sabe que muitos de nós às vezes fazem? O limite do cheque especial vira salário. E aqui, né, embora eu não tenha colocado, afaste o cheque especial, vírgula, parcelamentos e cartão de crédito. Os juros do cartão de crédito, pessoal, são muito altos. E parcelar o cartão de crédito, então, se torna mais alto ainda. E, gente, tá devendo? Vai até o teu credor. Senta lá. Chora, conversa com ele. Negocia. Renegocia a taxa, prazos e condições. Tenta fazer o melhor negócio possível. Normalmente, muitas vezes, no caso, né? Tu é cliente há muito tempo. Acho que quando a gente é cliente há muito tempo, a gente consegue aqui negociação. Porque vamos imaginar, né? Tu está devendo para o banco está te cobrando um juro exorbitante, não é assim? Tu vai lá e negocia com o banco. Vai pagar menos. Se não, vai para a justiça. Lá, tu vai pagar menos mesmo, porque os juros são abusivos. Existe uma legislação que nos protege. E o que nós precisamos, então, é buscar o equilíbrio. Nós precisamos equilibrar nossas receitas e as nossas despesas. Por quê, né? Porque nós temos que controlar os gastos. Existem risco, perder o emprego, como a gente falou antes. É importante a gente diversificar receitas, despesas também, né? Ter economia, a gente tem que... A economia, ela impacta na nossa vida, né? Nosso instinto. Às vezes a gente quer comprar uma coisa, né? A gente está lá de olho, namorando. Eu sempre costumo dizer namorando, né? Fico namorando o negócio até comprar. Então a gente tem que... Às vezes a gente quer comprar um negócio e a gente pensa, mas se eu comprar isso eu vou ter problemas. Isso vai me trazer problema financeiro. Ouçam os instintos de vocês. Usem a razão. Porque vocês sabem quando é que a gente se endivida? É quando a gente se deixa conduzir pela nossa emoção. O consumo, ele tem muito a ver com a nossa emoção. Eu me lembro que teve uma época da minha vida, que era uma época bem atribulada em função do trabalho, eu trabalhava demais. Eu soltava, às vezes, eu entrava às 8, trabalhava numa indústria, numa grande indústria, eu entrava às 8 da manhã e às vezes eu não tinha horário para sair, né? Eu saía lá às 10 da noite. Quando eu saía às 10 da noite... Eu saía correndo e eu moro na Zona Sul, e eu ia correndo para o Barra Shopping. Porque o Barra Shopping naquela época fechava meia-noite. Então eu passava o dia inteiro dentro da indústria, eu só ia até o refeitório, voltava e continuava naquela carga muito pesada de trabalho. Aí você sabe o que eu fazia lá no Barra? Eu jantava, e sabe o que eu fazia depois? Eu comprava um sapato. Eu ficava felicíssima. Eu fazia isso mesmo, eu estou sendo muito verdadeira com vocês. Estou contando fatos reais da minha vida. Chegou um momento que meu marido falou para mim assim, ó,
Não, ou é tu ou o sapato aqui nessa casa, porque não tem mais espaço para sapatos. Mas por quê, né, pessoal? Em função do cansaço, né, da ansiedade. Aí dessa questão de presente, futuros e essas questões. Então, como eu disse para vocês, o nosso consumo ele vai muito em função das nossas emoções. Vamos usar a razão na hora de consumir. Como é que eu faço hoje? Eu namoro primeiro. Vou namorando. Aí o tempo vai passando. Sabe o que acontece às vezes? Eu compro com 20%, 30% de desconto. Aí porque às vezes eu compro só na liquidação. Porque eu espero. Hoje eu consigo esperar. Mas teve épocas da minha vida que eu não esperava. Agora eu quero falar um pouquinho com você sobre investimento. Por quê? Porque uma pessoa que tem educação financeira, ela consegue investir. Aí vem essa frase para nós, né? Essa pergunta, na verdade, né? Como poupar e juntar dinheiro? Como é que a gente pode fazer para isso? Primeira coisa, né? Para investir, nós vamos precisar ganhar dinheiro. Essa é a primeira coisa. Sem dinheiro, não tem como fazer investimento. Depois, nós temos que economizar. Se nós conseguirmos economizar, nós vamos poupar. Nós poupando, nós vamos conseguir investir. Nós aqui, acredito eu, que nós compreendemos o que é a diferença entre economizar e poupar, né? Sim? Economizar o que é? Gastar menos. Poupar é acumular. É simplesmente, sobrou dinheiro, eu fui lá e deixei na poupança, pode ser. Poupança não é investimento. Tá? Poupança é acúmulo, guardar dinheiro. E depois nós vamos investir. O que é o investimento? Vai te proporcionar um retorno, que vai aumentar o teu dinheiro, né? Nós, se quisermos chegar lá no ciclo da vida financeira com aquela vida tranquila, nós vamos ter que chegar aqui. Como é que a gente chega aqui? Só tem um jeito. Se educando financeiramente. Porque uma pessoa que gasta mais do que ganha, ela não economiza. Se ela não economiza, não poupa. Se não poupa, muito menos vai investir. Eu trouxe para nós, né, uma frase do Gustavo Cerbasi, né? Eu até vou ler porque eu acho ela bem interessante. Investir nada mais é do que plantar pés de dinheiro. Aí ele nos dá um conselho. Não espere ter uma fazenda e um trator potente para começar a plantar. Dê aos poucos grãos que você tem a mesma importância que daria às sacas despejadas de um caminhão. Se tem pouco para investir, comece com o que tem, mas plante com consistência. O que ele quer nos dizer? Comece com o que vocês têm. Não esperem ter mais para começar o investimento de vocês. Porque investimento é que nem a despesa, como eu disse para vocês. Quando eu olho, quando eu controlo, que eu sei quanto eu gasto, eu começo a reduzir. Porque eu vou olhar lá o cafezinho, estou tomando café demais. Café demais faz mal à saúde. Consequentemente, gasta dinheiro também. A mesma coisa é investimento. Eu começo com um pouquinho. Aí aquele pouquinho ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E quanto mais ele vai crescendo, mais motivação eu tenho para investir. Tá? Então é isso. O importante no investimento é começar. No que investir, pessoal? Depende de cada um de nós, né? Mas aqui eu trouxe alguns exemplos. No que nós podemos investir? Podemos comprar ações? Podemos investir em fundos de investimento? Podemos usar o Tesouro Direto? Podemos comprar um imóvel? Educação? Qual? Esse aqui? Este? Educação?
É um livro, né? Um livro, um quadro, ou seja, educação. E eu vou dizer para vocês que, para mim, este é o maior investimento. Porque este investimento aqui pode te levar para qualquer um desses outros. Pergunto para vocês, um carro é um investimento? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Ai, perfeito. Hoje, se eu comprar esse carro para passear, para trabalhar, ele vai sofrer o desgaste. Ele não é um investimento. Agora, se eu usar ele para o Uber hoje, né? Hoje, ele pode vir a ser, sim, um investimento. Pode ser. Pode ser. Aí vem aquela velha pergunta sobre investimentos, né? O que surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Em investimento, pessoal, é importante nós não colocarmos todos os ovos na mesma cesta. O que significa isso? Precisamos diversificar. Ali eu dei várias fontes de investimento para vocês. É uma questão de nós escolhermos. Precisamos cuidar de todas as cestas. Ou seja, o que é isso? Nós precisamos investir, sim. Escolhemos as cestas, mas precisamos acompanhar essas cestas. Melhor pessoa, né? Melhor águia para cuidar dos ovos, somos nós. É nós que precisamos cuidar dos nossos investimentos. Nós temos que buscar novas receitas, mas a gente não pode experimentar todas. Por quê? Por que esse conselho de não experimentar todas as receitas? Porque eu estava até conversando com uma pessoa esses dias, e ela estava dizendo para mim, eu acho que eu vou comprar 3 carros. Eu estou pensando em investir, comprar 3 carros, nesse caso um investimento, para alugar para o Uber. Parece uma boa ideia num primeiro momento, né? Essa pessoa trabalha. Como é que tu vai cuidar desse investimento? Porque tu vai ter que fazer manutenção de carro, tu vai ter que trocar pneu, tu vai ter que fazer um monte de coisa, né? Então, é uma nova receita? É. Mas será que é mais uma receita que tu pode experimentar? Tem várias. A granja é muito grande. Tem muitas opções. Será que eu conheço todas? Não. Eu sou contadora. Mas eu não conhecia ações. Nunca trabalhei com ações, nunca trabalhei numa instituição financeira. Quero investir em ações. O que eu tenho que fazer? Tenho que buscar alguém que conheça, um profissional. Isso é para tudo na vida. Se a gente está com problema de coração, eu vou no dentista? Não, eu vou buscar um cardiologista. A mesma questão é essa. Estou com problema, quero fazer um investimento, vou buscar um profissional dessa área. A não ser que eu conheça. Se eu conhecer, ótimo. Evite movimentos bruscos, porque ovos podem se quebrar. Então, eu preciso escolher um investimento, especialmente aqui, eu acho que isso aqui, acho que essa frase aqui, ela se relaciona muito à questão das ações, né? Ações, realmente é um investimento que ele pode trazer grandes retornos, mas que ele tem um risco alto. E a melhor cesta de ontem pode não ser a cesta de hoje. Então, nós temos que ter muito cuidado. Não se esqueça, o investimento é para a gente chegar lá no último ciclo das nossas vidas financeiras, chegarmos lá com tranquilidade. O mercado financeiro não é uma loteria. Quem aposta sempre perde, quem investe geralmente ganha. O mercado financeiro não é um local de apostas, é um local de investimentos. E nós precisamos, para fazer esses investimentos, analisar todos os riscos. Agora eu vou fazer as minhas considerações finais. E depois eu abro para vocês ficarem à vontade aí para me fazer qualquer questionamento que vocês queiram. Isso aqui é a estrada da educação financeira, né, que todos nós somos convidados a seguir. Mas para nós seguirmos essa estrada, eu vou dizer para vocês que o caminho ele é árduo. Porque nós precisamos abrir mão de coisas. Nós temos que fazer escolhas. E a gente sabe que fazer escolhas
nem sempre é fácil e nem sempre é simples. Por quê? Porque quando eu escolho alguma coisa, eu abro mão de outras. Para nós, contadores, aqui eu estou falando de custo de oportunidades. Mas, se nós tivermos uma atitude e soubermos aonde nós queremos chegar, porque uma estrada nos leva a algum lugar. A muitos lugares uma estrada pode nos levar. Mas quando nós vamos seguir essa estrada aqui da educação financeira, nós temos que ter um objetivo. O objetivo pode ser realizar um sonho. O objetivo pode ser chegarmos na terceira idade com estabilidade financeira. O objetivo pode ser viajar durante todas as férias, ou depois da aposentadoria viver viajando. Não importa qual seja o objetivo. Mas se nós não temos educação financeira, nós só vamos conseguir adquiri-la, conquistá-la, se nós tivermos um objetivo. E esse objetivo começa pelo planejamento. E nesse caso aqui, o planejamento de como trabalhar, viver e investir. Não vamos deixar para viver na aposentadoria. Porque, especialmente nos dias atuais, a gente nem sabe se vai chegar lá. Não é verdade? Eu achava que eu estava quase me aposentando, já vi que vou ter que, se a lei for aprovada, são mais 20 anos. São mais 20 anos de trabalho, né? Então, a gente precisa escolher. Como é que a gente segue, então, essa estrada? Mudando de atitude. Então, nós vamos ter... Como é que a gente muda essa atitude? Nós vamos controlar nossas despesas, nós vamos aumentar as nossas receitas, nós vamos poupar sistematicamente. Poupar sistematicamente é vocês, é nós todos, definirmos um percentual da nossa renda, nos remunerarmos primeiramente, antes de remunerarmos os outros. Nós vamos investir sabiamente e nós vamos buscar nos educar financeiramente. É dessa forma que nós vamos conquistar, então, a nossa liberdade financeira. Porque se nós conquistarmos a nossa liberdade financeira, nós vamos poder sonhar e vamos poder realizar os nossos sonhos. Pelo menos quanto a questões materiais. A estrada é longa, mas eu posso dizer para vocês, para todos nós aqui, que vale a pena. Ser livre não tem preço, mas tem atitude. Biografia, né, para quem quiser pesquisar depois. Eu acho, né, Fernanda, que essa palestra fica disponível depois, né, para consulta, se precisar. E eu agradeço. E fico à disposição, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma troca. Eu queria recomendar um livro aqui que eu trouxe para as meninas. Esse livro é para meninas, mas os meninos também podem ler. Finanças Femininas. Se alguém tiver interesse nessa área da educação financeira, esse livro aqui, ele é muito interessante. Nos ajuda aí, especialmente com essas questões de consumo.